E justamente a prostituição fala de imoralidade sexual e de todas as formas que envolvem a impureza e imoralidade sexual através de quadros, filmes e revistas pornográficas. Se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, muitas vezes as igrejas falam de tantas coisas, mas é preciso a gente falar dessas coisas também aqui, porque a prostituição aqui não é só o ato de se prostituir, como aquelas mulheres e homens que vivem na prostituição, mas o termo aqui, que fala de pornografia, se refere a toda a imoralidade sexual, de todas as formas, quadros, filmes, revistas pornográficas e entre outras coisas. Vamos ver o que é que Jesus diz no capítulo 5 e 32 de Mateus. Porque muitas vezes a palavra de Deus nos aconselha para a gente vigiar e a gente tem que tomar o conselho, porque Deus sabe sempre o que faz. Quem diz amém? Quem diz amém, meus irmãos? Graças. Eu estou pedindo aos irmãos que digam amém, sempre assim, para confirmar a palavra e também os irmãos estarem participando do estudo. 5 e 32 de Mateus. 5 e 32 de Mateus. Diz aí a palavra de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela faça o quê? E qualquer que casar com a repudiada comete o quê? Comete o quê? Adultério. Aqui é, na verdade, um tipo. Porque, veja só, a lição que nós vamos estudar domingo, quando fala do adultério, lá no 7º mandamento, o 7º mandamento não faz referência só ao adultério, que é aquela infidelidade de um cônjuge, mas ali fala também da fornicação. O que é a fornicação? É o ato de fazer o sexo sem ser casado. Quando se faz sexo fora do casamento é adultério. Quando se não é casado e pratica o sexo é fornicação. E o 7º mandamento, que vai ser estudado no domingo, também faz questão de citar duas outras modalidades de pecado, que é justamente o estupro, que lá diz o seguinte: quando uma moça for tirada para o campo e ela for violentada e ela gritou e não lhe socorreram, o estuprador deve morrer, porém ela será inocente, e se ela for morta, quem matar ela está infringindo o mandamento anterior, que é o 6º mandamento. Então, quando fala em prostituição, entra em todas as áreas, tudo que diz respeito à imoralidade, à impureza sexual. Se nós formos observar, nós somos tentados 24 horas nas ruas, na televisão, na internet, para que nos contaminemos com qualquer tipo de impureza. Mas aí o conselho da palavra de Deus é para que a gente não viva segundo a carne, mas procure andar segundo o Espírito. Quem diz amém? Então, essa prostituição é justamente ligada a toda forma de sexo fora do casamento, de sexo imoral, de toda imoralidade. Já vimos falar de lugares por aí que as pessoas têm ensinado até imoralidade para que as pessoas e os casais pratiquem por isso ou por aquilo, que na realidade se constitui pecado. Porque a coisa que segura marido e que segura mulher, o nome disso aí chama-se amor. E o que confirma isso tudo chama-se Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem diz amém? Mas estão ensinando por aí que deva-se fazer isso, deva-se fazer aquilo para poder segurar. Não segura.
casado ainda macula o leite, o Espírito Santo não se agrada daquilo. Porque isso é o que? É impureza. Na sequência, ele fala prostituição, depois ele fala impureza. Impureza, meus irmãos, são os pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, maus pensamentos e desejos do coração. Ou seja, todo o desejo do coração, os maus pensamentos, é por isso que Jesus ensinou que o adultério, diferente do que disse a lei, do que dizia os escribas e fariseus, não era só quando havia o ato físico, mas quando alguém já tivesse a impureza e desejasse uma mulher para tomar como sua e desejasse no seu coração, Jesus disse que aquele homem já cometeu adultério. Veja aí o que é que diz Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus 5 e 28. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que o que, meus irmãos? Que o que? Para o que? Cobiçar já em seu coração. Cometeu o que? Adultério com ela. Então nós vemos aqui que impureza e que isso são os maus pensamentos e os desejos do coração. E o crente tem que tomar cuidado, irmão, porque esta carne que o corpo, que já está a alma redimida, resgatada pelo sangue de Jesus, ela ainda é fraca. Então é por isso que o crente deve tomar cuidado e não dar lugar em seu coração para que esse tipo de coisa aconteça. Veja aí o que é que diz Marcos capítulo 7 e 21. Marcos capítulo 7 e 21. Agora eu sei porque tem muito pastor que não gosta de ensinar. Porque ensinar dá trabalho, tem que ter paciência, cansa muitas vezes. Mas bendito seja o nome do Senhor que tem dado a graça a esta igreja para receber o ensinamento. Quem diz amém, meus irmãos? Então vamos lá, Marcos capítulo 7. 21. Vamos ver o que é que diz aí a palavra de Deus. 7 e 21 diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens sai o que, meus irmãos? Os nossos pensamentos. Vamos parar um pouquinho. Olha, o pecado só é materializado, mas ele primeiro nasce dentro do coração. E os maus pensamentos, o desejo lá no coração, se não for contido, aquilo dali pode se materializar, como a Bíblia diz, gerando o pecado. Nós vamos ver a Bíblia falando as etapas até o pecado realmente ser gerado. E aí a palavra de Deus ainda diz: sai dos maus pensamentos, sai o que, meus irmãos, aí? Os adultérios, o que mais? 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 Todos esses males procedem de dentro e contaminam quem, meus irmãos? Contaminam o homem. Então, se nós não tomarmos cuidado, sai de dentro dos maus pensamentos, dos desejos da carne, do velho homem, e vai contaminar. Então observe aqui que tudo isso aí, inveja, blasfêmia, todas essas coisas são tipicamente obras da carne. Mas aí, depois nós vamos ver Paulo na lista que ele faz sobre estas obras da carne. Ele falou aí de prostituição, impureza, e agora ele vai falar do que, meus irmãos? Lascívia. Olha, meus irmãos, lascívia é sensualidade. Toda pessoa convertida não pode viver de forma sensual. É por isso que uma verdadeira serva de Deus, um homem de Deus, não se veste de forma sensual. Tem pessoas que querem andar de forma sensual, quer falar de forma sensual, se veste de forma sensual. Para quê?
está no mínimo querendo tentar alguém, está no mínimo querendo despertar algo em alguém. É por isso que na igreja até a forma de se vestir das irmãs, a forma de se vestir dos irmãos, a forma de falar, a forma de proceder com os outros, tem que ser feito com todo cuidado. Quem diz amém, meus irmãos? Até porque tem lugar que tem pessoas que se vestem de forma a despertar algo em alguém. Eu não sou crente velho nem novo não, mas eu avancei um tempo que era comum as irmãs usar combinação nas igrejas. Ninguém via irmãs usando roupas curtas. Tem igreja por aí que faz até vergonha. A gente fica olhando para o telhado que não dá para olhar muitas vezes para a nave do templo. E quando a gente fala, ainda diz que o pastor é duro, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. O pastor não é nada disso. O pastor é, na realidade, o guardião da sã doutrina para a glória e para a honra do nome do Senhor, porque quer bem a igreja. É verdade que tem pastor que já não liga mais para isso, porque quanto mais liga, mais é odiado. Uma pessoa me disse: quer ser odiado em igreja? Procure fazer o certo. Eu digo: vou ser odiado, mas quem seguir a orientação da palavra de Deus, eu tenho certeza que vai ser encaminhado para ir morar no céu. Quem diz amém? Então toda impureza não agrada a Deus. Então essa sensualidade, a pessoa vive de forma sensual em suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a própria vergonha. Porque, seus irmãos, foram observar, vamos ver o que é que diz aí a palavra de Deus. Vamos para Romanos, capítulo 13 e versículo 13. Leia a palavra de Deus. Não mantenha a sua Bíblia fechada, mantenha a sua Bíblia aberta, porque quando a gente está com fome, tem que colocar o prato na mesa. Esta é a palavra de Deus e nós estamos fazendo aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. Romanos capítulo 13 e o verso 13 e 13 diz aqui: andemos o quê? Andemos o quê? Como de quê? E não em o quê? Nem em o quê? Nem em o quê? Nem em o quê? Nem em o quê? Invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais o que, meus irmãos? Essa expressão, não tenhais cuidado da carne, assim, não tem importância aos desejos da carne, não. Dê mais importância aos desejos do Espírito, porque o Espírito, ele olha para cima, a carne olha para a terra, porque a carne é da terra. Então a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz no Senhor. Então, a gente vê que, infelizmente, existem situações que as pessoas passam até vergonha. Muitas vezes a gente que dirige igreja é obrigado a aconselhar, e muitas vezes quando aconselhamos, muitas vezes somos entendidos de forma equivocada, mas o desejo nosso é ver o bem da igreja do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus